Bom dia, gente querida. É um prazer poder cumprimentar vocês mais uma vez, começando o dia ao lado de Cristo, ao lado de vocês também. São 5 horas e 38 minutos, é o nosso horário da sala 57. E mais uma vez abrir a Bíblia e refletirmos sobre um ponto que é muito importante, que é sobre o nosso estilo de vida. Como foi falado ontem, a gente não pode esquecer de que quando nós falamos do estilo de vida, que nós fazemos é consequência daquilo que Cristo já fez em nossa vida. Cristo nos amou, Cristo nos aceitou, Cristo nos transformou e Cristo fez uma obra que não deixou a nossa condição como estava. A vida em Cristo não é uma vida melhorada, a vida em Cristo é vida transformada. Nunca se esqueça disso. A vida em Cristo não é vida melhorada, é muito mais do que isso. A vida em Cristo é vida transformada. E quando ele transforma essa nossa vida, ele trabalha de uma forma assim tremenda. E nós o temos então como Senhor e temos também como Salvador da nossa vida. E esse Cristo que salva e esse Cristo que lidera a nossa vida, ele deve governar todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Então, o tema de hoje, continuando o que nós começamos ontem, é sobre o estilo de vida de uma forma muito mais específica, sobre aquilo que nós falamos sobre ornamentos e uso também de joias. Ontem nós tratamos um pouco sobre joias do Antigo Testamento e agora nós vamos para o Novo Testamento e vamos aqui entender que existe uma certa semelhança entre aquilo que é apresentado no Antigo Testamento e no Novo Testamento quando se trata quando se trata desse tema. Espero que, pela graça de Deus, esse tema possa ser útil para você, possa trazer alguns esclarecimentos para você. E na quarta-feira a gente retorna com a conclusão do livro O Grande Conflito, que há quase 2 anos a gente está aqui estudando capítulo por capítulo. Bem, vamos lá. Quando nós falamos sobre o uso de joias no Novo Testamento, o que, que nós vamos considerar? Nós vamos considerar, em primeiro lugar, que, claro, quando você abre a Bíblia, por exemplo, em 1 Timóteo 2,9, se você tiver a sua Bíblia, por favor, vamos ao texto, Paulo menciona isso a Timóteo, né, como a espécie de um adorno. Adorno, ornamento, é praticamente a mesma coisa quando se fala no contexto bíblico de joias. E aqui nós vamos encontrar em 1 Timóteo, no capítulo número 2, versículo número 9, Paulo dizendo o seguinte, veja o que Paulo fala. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, né, que gasta muito caro. Então, Paulo aqui está falando da simplicidade da vida cristã. E quando Paulo fala dessa simplicidade dessa vida cristã, ele praticamente usa argumentos muito parecidos com o de Pedro, falando de que tipo de recursos nós devemos ter, ou que tipo de recursos nós devemos ter para, para chamar a atenção, não para nós mesmos, mas para os nossos valores e também para aquilo que nós cremos. Então, Pedro, a gente vai posteriormente para Pedro, no capítulo número 3, na primeira Pedro, carta de Pedro, nós vamos encontrar Pedro também falando um pouco sobre esse uso do adorno. Então, Pedro e Paulo, eles têm assim, um pensamento muito parecido quando se fala, e deveria, claro, ter, é, quando se fala do uso de joias, ou seja, na Bíblia não existe principalmente no Novo Testamento, uma exposição que incentive ao uso de joias. E nós vamos ver isso aqui agora. Interessante que quando você fala de joias, a gente entende que as joias também ele se aplica como uma espécie de adorno quando se descreve a Nova Jerusalém. A cidade é descrita como a rainha que vai se casar, e com a utilização de imagens nupciais, ela é descrita como a noiva adornada para o seu esposo. E aqui o uso de ouro, de prata e custosas pedras na construção e no adorno de edifícios parece ter sido uma prática comum no tempo de Paulo, como a gente vê em 1 Coríntios capítulo número 3 e versículo de número 12. Agora,
Um outro uso que era muito comum, aliás, perdão, não era tão comum, mas existia também no Novo Testamento, era as joias como uma espécie de moeda. Então, naquele período também, as moedas de ouro já existiam e eram usadas como dinheiro. Então, a gente vai perceber isso muito claro quando Zaqueu faz a promessa de dar dinheiro, quando aquele coxo está ali na porta do templo e Pedro diz: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquilo ali também se referia a dinheiro, a uma moeda. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que parece que o significado de joias como moeda de troca, já não estava existindo mais como uma moeda comercial. A expressão prata e ouro era usada do mesmo modo como usamos o termo dinheiro. Entretanto, quando você vai para 1 Pedro 1,18, a frase poderia referir-se a objetos de prata, possivelmente na forma de joias usados em transações comerciais no contexto do resgate também de escravos. Ou seja, naquela época, os escravos não somente os escravos eram adquiridos com moedas, mas também os escravos eram comprados com o uso também de joias. Uma outra evidência que nós podemos encontrar, primeiro como ornamentos, depois como uma espécie de moeda, mas também ah, as joias teriam um aspecto interessante porque revelavam um certo status da pessoa. Então, a partir do momento em que ela usava joias, ela dizia em que posição ela estava. Isso é muito claro com Tiago 2,2, quando diz assim: com anéis de ouro nos dedos, em contraste com o pobre, ou seja, aquilo que o rico possuía e colocava no seu corpo, ele já dava uma distinção de que classe social ele pertencia, sugerindo que as joias que ele usa o identificam como uma pessoa rica. E ele automaticamente prossegue rejeitando e condenando a discriminação entre os crentes com base nas riquezas materiais. Então, esse símbolo de status que nós encontramos em Tiago, no capítulo 2, no versículo de número 2, também nós podemos encontrar é, em Apocalipse, no capítulo número 12, e também em Apocalipse, no capítulo de número 17. Então, em ambos os capítulos, é possível encontrar aqui também esse tipo de descrição, um tipo de símbolo de status social. Muitas vezes nós colocamos o capítulo número 17 como uma evidência de apostasia, mas é preferível compreender primeiramente o texto de Apocalipse 17, não como um aspecto apenas de apostasia ou de prostituição, mas entender que aquela mulher ela demonstrava as riquezas que existiam ali em Babilônia. Aí está uma imagem, capítulo número 12, e essa mulher também está utilizando uma coroa e ela tem um significado apenas apontando para o testemunho dos apóstolos. O Antigo Testamento reflete a sua revelação, né, na lua, na luz que não tem, a lua não tem luz própria, mas reflete aquilo que estava, a luz do sol que reflete os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, quando você faz esse paralelo, é muito importante descrever que ambas sim utilizavam, só que quando você olha para a mulher que estava usando essa coroa de 12 estrelas, ela apenas está utilizando algo que é simbólico, no sentido de que ali representava a, a, a presença, os ensinamentos dos apóstolos. E quando você vai para o capítulo 17, ali há uma descrição de uma espécie de status. Também a gente vai perceber que quando você vai para o Novo Testamento, você vai perceber que a experiência do filho pródigo também aponta para essa busca de um status também que foi perdido. Então, quando você olha para a experiência do filho que saiu de casa, então esse filho saiu de casa, ele ficou um tempão fora de casa, e quando esse filho ele retorna para casa, a primeira coisa que o pai faz é justamente dar para o filho a oportunidade de voltar para casa, mas também devolver para ele o status que havia sido perdido. Ou seja, o que é que o pai faz no momento que o filho
ele retorna para casa, no momento que ele cruza o portão de casa. O pai diz que ele é um filho bem-vindo, que ele é um filho amado, embora os conceitos do filho não sejam esses, porque para o filho ele queria ser apenas um empregado, ele não queria mais usufruir de tudo aquilo que ele tinha como filho, mas aí para dizer que ele fazia parte da família, novamente, o que é que o pai faz? O pai, ele faz isso aqui. Veja o que o texto diz. O texto diz, em Lucas, no capítulo número 15, que o filho, ele recebe do pai um dactálios, que é um anel no dedo. E esse anel era um anel familiar. Esse tipo de anel, ele diz para aquele filho que a identidade da família ainda continua em sua própria vida. Não simplesmente um adorno, mas ele recebia um símbolo de autoridade, tá certo? Indicando assim que o filho estava totalmente reintegrado à família, ok? Então, você encontra essa expansão quando o pai entrega para o filho as roupas, as sandálias e também o anel em seu dedo. Todo esse conjunto representa a aceitação, representa que a sua identidade como filho na família, ela está completamente, inteiramente restaurada, tá certo? Bem, o uso de joias também no Novo Testamento, ela também aponta para uma espécie de oferta. Então, as pessoas, elas também poderiam expressar algum tipo de gratidão entregando ofertas. Então, não há um uso, claro, explícito disso no Novo Testamento, mas a gente encontra uma referência quando os magos, se você puder abrir a Bíblia, vamos lá então, os magos, eles visitam a Jesus Cristo, e ao visitarem a Jesus Cristo, no capítulo número 2 de Mateus, em versículo de número 11, diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. E que ofertas eram essas? Essas ofertas eram ouro, incenso e mirra. Então, na primeira palavra aqui, ouro, com certeza não foram barras de ouro. Então, aqui se pressupõe que há uma enorme possibilidade de que tenha sido realmente alguns tipos de joias que esses magos estavam entregando ao rei recém-nascido, ok? Agora vamos para um texto que vale a pena também refletir, que é 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 a 6. Se você estiver com sua Bíblia, vamos para esse texto, por favor. Em 1 Pedro, capítulo número 3 e versículo de número 1 a 6, nós vamos encontrar aqui uma passagem muito interessante sobre Pedro. Você percebe que existe um pensamento assim crescente quando se fala no uso de joias dentro da Bíblia. Aqui, Pedro, ele vai falar sobre a vida exemplar das mulheres, e é muito importante aqui dizer que ele está falando para mulheres por causa do contexto de que as mulheres, e isso ainda acontece nos dias de hoje, as mulheres elas se convertem e os maridos não se convertem, né? Então, como a forma de levá-las a testemunhar, Pedro então diz, olha, como é que você pode influenciar o seu marido? De que maneira você pode influenciar o seu marido? De que maneira você pode conquistar o coração dele para Jesus Cristo? Então ele começa escrevendo, dizendo o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece, veja o que o texto está dizendo, se ele ainda não obedece à palavra, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, não seja. E aí então ele vai dizer: então, que espécie de relacionamento, de testemunho, como poder chamar a atenção aqui? E é interessante que ela usa esse recurso de estar ali mais próximo do marido como uma forma de testemunhar, de chamar a atenção dele. E Pedro, então, ele começa a fazer uma descrição de que maneira o seu marido pode ser chamado a atenção. Aí ele, então, ele
passa a observar. Não seja o adorno da esposa, aquilo que enfeita a esposa, aquilo que está sobre a esposa. Não seja o adorno o que é exterior. Então, Pedro aqui ele começa trabalhando o que são os verdadeiros valores que são capazes de criar pontes, né? Que levam uma pessoa a se aproximar da outra, a testemunhar da outra, e aqui de forma tão íntima ao relacionamento de um marido com a sua mulher. E ele diz assim: não seja da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Então, aqui, entre outros elementos que Pedro está apontando, claro que naquela época também existiam mulheres muito ricas, famílias muito ricas, e ele está falando aqui sobre o frisado de cabelo. Esse frisado de cabelo, as pessoas tinham que colocar algumas espécies de ferros na cabeça, para então, porque naquela época não havia nenhum tipo de pomada, ou não se usava isso, né, de creme capaz de dizer tanta fixação no cabelo. Então eles usavam também alguns recursos que eram algumas espécies de ferro que eram fáceis de serem adaptados, colocados na cabeça, depois o cabelo então era enrolado, depois era colocado uma espécie de pó de ouro, e isso levava horas e mais horas, além de um tempo muito longo de ser preparado esse cabelo recebia pós de ouro para então chamar um pouco a atenção, principalmente quando as pessoas saíam ao ar livre, quando o sol batia no cabelo que estava adornado dessa maneira. Então Pedro ele diz o seguinte: por favor, não vá nessa direção, não caminhe nessa direção do uso de adornos, do uso de joias, do uso de um frisado de cabelo. E aí então ele continua dizendo: seja, porém, o homem interior. Aí agora veja que coisa interessante. Bem, por que que Pedro está falando para mulheres e passa agora a falar homem interior? O que está acontecendo com Pedro? Você sabe o que acontece? É o seguinte: é por isso que a Bíblia é um livro que nos chama muita atenção. Porque quando Pedro usa o termo homem aqui, ele está dizendo o seguinte: você está pensando que essa questão de adornos, você está pensando que essa questão de frisado de cabelo, do cuidado com o corpo, de chamar atenção, é uma restrição a mulheres? Não. Então, aqui, mesmo que o contexto ele passe a estar falando para mulheres, existem homens também muito vaidosos, e esses homens precisam também se controlar. E esses homens também precisam alcançar as suas esposas, que não são crentes ainda, da mesma maneira também que as mulheres não crentes estão alcançando os seus esposos ou maridos que não são crentes. E então Pedro diz o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incompatível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, nesse momento aqui, Pedro apresenta os dois elementos fundamentais para ter um bom testemunho dentro da sua própria casa. Então ele diz: olha, não é o que é o exterior, mas é aquilo que você tem no seu interior. Embora o seu exterior também possa refletir muito daquilo que é o seu interior, mas aqui ele fala, olha, não é interessante, né? Porque muitas vezes ele diz o seguinte: não, Deus só olha o coração, não, porque não olha para isso. Interessante que Pedro aqui está trabalhando nas duas esferas. Ele trabalha na esfera externa e depois ele diz: olha, mas é aqui que você deve chamar a sua atenção. O maior recurso da sua vida não é aquilo que você vai trabalhar com uso de joias, com uso de colares, com uso de brincos, com uso disso, daquilo. Quando a Bíblia apresenta esses recursos, ela está dizendo o seguinte: isso aqui é um símbolo, tem um significado, tem uma aplicação comercial. Mas quando se fala de testemunho, ele está falando o seguinte: espírito tranquilo. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: mas Deus está olhando apenas o interior, a gente não pode falar dessas coisas. Pedro falou dessas coisas. Paulo falou dessas coisas. E depois que falou dessas coisas, disse aonde deveria estar o nosso coração: no espírito tranquilo, numa vida equilibrada, no homem e numa mulher que tem domínio próprio, no homem e numa mulher que às vezes o marido ou a esposa levanta a voz, mas você não levanta. Um homem ou uma mulher que às vezes o marido quer partir para a briga, mas você não briga. O homem ou a mulher que às vezes persevera em oração pelo marido, pela esposa, que não dá nenhuma evidência de arrependimento. O nosso cristianismo, ele precisa ser vivido de uma maneira profunda que reflita aquilo que Cristo é. Quando Cristo chamou seus seguidores, a primeira coisa que ele disse o seguinte: quando vocês virem a mim, vocês vão aprender de mim a serem mansos
e humilde de coração. Então, essa mansidão que nós obtemos em Jesus Cristo, essa tranquilidade que nós obtemos em Jesus Cristo, Pedro está agora dizendo, é isso que tem valor diante de Deus. Em outras palavras, amigos, não tem nenhum problema você se cuidar. Há homens que se cuidam, há mulheres que se cuidam, e se cuidar não é nenhum problema, não tem nenhuma relação com vaidade. O que tem aí o problema, nesse aspecto aqui do se cuidar, são os excessos. Mas quando se fala do uso de joias, a Bíblia não está falando de excessos, a Bíblia está falando que não use e que o verdadeiro atraente, o poder atraente que existe no nosso caráter é aquilo que é Cristo Jesus já realizou em nossa própria vida. E aí, então ele continua, pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outras santas mulheres, aí agora ele volta ao resgate das mulheres que esperaram em Deus. Ou seja, essas mulheres também esperaram em Deus, acreditaram em Deus e viveram essa vida de testemunho para o seu cônjuge em sua própria casa, mas afirmando novamente que isso não se aplica só a mulheres, porque Pedro, no capítulo número 3, no versículo número 4, ele dá aqui uma aplicação de natureza universal. Continuando, esse frisado de cabelos era um penteado que requeria tempo para serem construídos, às vezes por meio de um ferro de fazer cachos, frequentemente com a ajuda de uma escrava. E o cabelo era algumas vezes enfeitado com incontáveis lantejoulas de ouro, ocultando quase inteiramente o cabelo, brilhando e reluzindo a cabeça ao ser movimentada. Bem, quando se fala desse espírito, nós encontramos aqui esse espírito manso e esse espírito humilde, Mateus capítulo 11, versículo 29, e ele esperava que essa fosse a marca registrada de homens e mulheres que seguiam a Jesus Cristo. Tá? Esse espírito manso reforça a ideia de que nós não somos aqueles que vivem em conflito com os outros, né? Nós não vivemos em conflitos. Nós temos uma característica de estar mais perto das pessoas, de uma comunidade, como indivíduos, como cristãos que queiram influenciar com o seu caráter. E essa influência com o caráter é algo extremamente poderoso para a nossa vida. Nesse sentido, Pedro rejeita todo tipo de adorno exterior, porque ele não é de grande valor diante de Deus. Então, se ele aponta aqui que a tranquilidade, o espírito de mansidão é o que tem grande valor diante de Deus, e ele também faz uma espécie aqui de contraste quando ele afirma o seguinte, então isso quer dizer que o uso de joias não tem muito valor diante de Deus. A gente pode muitas vezes pensar que tem, mas muitas vezes o uso de joias pode ter mais valor para aqueles que querem e desejam usar do que diante de Deus. Nós, como cristãos, nós devemos sempre perguntar, sabe? Senhor, quais são os valores do reino? Quais são os valores? O que é que deixa o Senhor mais feliz? O que é que eu deixo o Senhor mais satisfeito em minha própria vida? Em minha própria vida. Então, dizer assim, a Bíblia não fala nada sobre joias. A gente compreende sim, a Bíblia fala sobre joias. A Bíblia dizer que a Bíblia proíbe todo tipo de joias. Não, a Bíblia não proíbe todo tipo de joias, porque aqui a gente viu exemplos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, que existem alguns tipos de joias que existe um certo simbolismo. É isso que a gente apresentou, como, por exemplo, o uso de um anel de uma pessoa que está casada. E aqui é um simbolismo. Há países que não usam. A gente vai aqui para o Peru e outros países na América do Sul, não se usa, não se usa. E está tudo bem. E está tudo bem. Então, a gente entende que esse simbolismo pode variar de cultura para cultura também, e está tudo certo. Então, quando a gente compreende isso, a gente precisa sempre se perguntar: Senhor, o que é que realmente é precioso, é valoroso, é importante diante dos seus olhos? E procurar, sim, encontrar aquilo que agrada a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 10, é o texto que a gente apresentou inicialmente. Paulo tinha em mente algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, Paulo estava levando em consideração o serviço de adoração, mas também Paulo estava falando sobre serviço cristão, a vida cristã. Além de serviço, a vida cristã. Isso também se aplica de forma muito apropriada aos adornos que as mulheres utilizam, né?
Então, se você puder, por favor, vamos para esse texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e versículo número 10. E aqui a gente vai ver como Paulo constrói esse seu argumento quando fala desse tema. Capítulo 2, versículo 9 e versículo número 10, veja o que Paulo diz. Paulo diz assim: da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro, ou pérolas, ou vestiário dispendioso. Então, aqui Paulo, ele coloca assim, o que é o adorno apropriado. Ele coloca aqui o adorno apropriado é, precisa ser vestido com traje decente, com modéstia. E logo depois, Paulo ele fala do adorno que não é apropriado na segunda parte do mesmo versículo, quando ele diz assim: não não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, que eram comum, pulseiras, colares, essas coisas, ou vestimentos dispendioso. Então perceba que Paulo aqui, ele no mesmo versículo ele diz, olha, isso aqui não é apropriado. E novamente ele volta para aquilo que é apropriado, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Olha que coisa interessante, né? E novamente aqui eu aplico que o pensamento de Paulo ele se aplica, né, tanto para homens como também para mulheres, embora o contexto aqui imediato seja para mulheres. Bem, partindo para a parte final dessa reflexão, o que a gente pode entender é que a implicação é que o cristianismo é tão valioso e tão atraente que se a gente viver a vida cristã na prática, a gente a gente vai ser notado pela sociedade e a gente vai ser respeitado também dentro da sociedade na qual nós vivemos, por aquilo que é mais importante. Não é aquele espírito briguento, crente briguento. O crente briguento ele não vai chamar atenção, ele vai chamar atenção de forma negativa para aquilo que é o evangelho, para aquilo que é o evangelho. Um crente que fofoca, um crente que é destemperado, desequilibrado, ele vai chamar atenção, mas de forma completamente errada, de forma completamente errada. É que Paulo está dizendo, olha, que o adorno de vocês não seja isso, não seja pérolas, não seja algo dispendioso, não seja nada disso, mas que seja o espírito manso, um caráter transformado. Então, na Bíblia, ele diz o seguinte: procura aquilo que é importante e deixa aquilo que não é importante, que é aquilo que não deveríamos. A gente não deve chamar a atenção utilizando algum recurso artificial, mas a gente deve chamar a atenção pelo caráter transformado pela vida que nós encontramos em Cristo. É essa a atenção que a gente deve estar chamando. Então, amigos, para concluirmos a reflexão de ontem e também de hoje, e essa parte, eu termino aqui com a frase, um pensamento do Ângelo Manuel Rodrigues, autor do livro Uso de Joias da CPB, que você poderia adquirir, e eu tenho certeza que você vai amar muito, você vai gostar muito. O Uso de Joias na Bíblia, de Ângelo Manuel Rodrigues. E ele diz assim, reconhecendo que na Bíblia as joias têm diferentes funções e que algumas delas são aceitas ou toleradas, enquanto outras são rejeitadas, podemos entender a atitude dos escritores bíblicos para com joias. Foi precisamente esse material bíblico que proporcionou à igreja cristã, e mais particularmente à igreja adventista, o fundamento suficiente para uma norma bíblica acerca do uso de joias. Com base nisso, eu concluo dizendo o seguinte: três coisas. A primeira delas, Cristo precisa ser soberano em nossa vida, em todos os aspectos da nossa existência. Como eu disse ontem, Cristo precisa ser a nossa motivação e Cristo precisa ser o nosso propósito. Motivação e propósito. Cristo também precisa ser em nossa vida Senhor e Salvador.
A gente tem a Cristo como Salvador porque Ele perdoa pecados, regenera nosso coração, nos dá sentido, nos dá uma nova vida, nos dá perdão e nos justifica por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Mas também Cristo, Ele deseja que Ele seja Senhor. Aliás, quando você vai para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você vai perceber algo, sabe o que é? É que a palavra mais usada quando você olha para os escritores do Novo Testamento não é Cristo como Salvador, é Cristo como Senhor. Você sabe por que que existe essa ênfase muito maior no Novo Testamento de Cristo como Senhor do que como Salvador? É porque talvez, e muitas vezes ele apontava isso para muitos cristãos, é porque muitos cristãos aceitavam Cristo sim como seu Salvador, mas muitos tinham dificuldades para aceitá-lo como Senhor, como governador, como governante, como o líder da sua própria vida. Então, em primeiro lugar, a nossa submissão deve ser a Cristo, sua vontade e a revelação da sua, dos seus desejos, dos seus planos para nós, que está aqui nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Em segundo lugar, a Bíblia apresenta o uso variado de joias, como status, como moeda, também apresenta ah, como uma espécie de símbolo de vaidade também. Então você vai olhar aqui, ele tem status, tem moeda, tem um aspecto comercial, tem um aspecto simbólico também, e tanto Pedro como Paulo, eles apresentam de forma muito clara, né? Não use isso, não faça isso, mas que os seus valores sejam esses valores. Então a gente percebe que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento existe uma variação, mas existe também os seus múltiplos aspectos de como eram usadas as joias no Antigo e no Novo Testamento, e também há um claro quando se diz não use isso, não use aquilo. E em terceiro lugar, nós vemos aqui quais são os verdadeiros valores que em nossa vida a gente deve chamar a atenção das pessoas. E esses verdadeiros valores é o que nós encontramos aqui, como Paulo e Pedro usam, né? O espírito tranquilo, uma vida mansa e as boas obras que deveriam chamar a atenção das pessoas que nos cercam. Que Deus nos abençoe, que a vida em Cristo seja uma vida sublime, fantástica, e que a gente possa crescer nele com muita força, com muito poder todos os dias. Viva a vida que Ele tem para você e que essa vida que Ele tem para você seja vivida dentro da sua própria casa, dentro da sua própria comunidade, chamando a atenção sempre para aquilo que Cristo é e chamando sempre a atenção por aquilo que Cristo fez em nossa própria vida. E se você talvez tenha alguma dificuldade, seja homem, seja mulher, nesses aspectos, fale com Deus, pergunte para Ele. E aqui a gente nunca se esqueça que a gente está na sala 57. E quem faz essa obra de nos convencer, de às vezes abrir mão de algumas coisas, é a pessoa do Espírito Santo, que Ele trabalhe, que Ele faça a sua obra. Eu me lembro que quando eu estava dando um estudo bíblico, há muitos anos atrás, para um grupo de pessoas, né, especialmente de irmãs, também tinha irmãos ali, amigos. E quando esse tema de uso de joias ele foi trabalhado, eu fiquei impressionado porque quando nós começamos a abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, o estudo bíblico começou com as pessoas utilizando joias, né, brincos. E à medida que a gente estudava a Bíblia, e os meus olhos sempre voltados mais aqui para o texto da Bíblia, e eu não percebi quando, em algum momento, eu levantei a cabeça e quando eu olhei as pessoas que estavam estudando a Bíblia, que estavam usando joias naquele momento, retiraram as suas joias. Depois eu percebi no final do estudo bíblico, quando essas pessoas estavam lendo os vários versículos bíblicos e compreendendo dessa maneira como estou explicando, essa compreensão e essa atitude, ela foi quase que instantânea. Alguns talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade e necessitem um pouco mais de tempo, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós acreditamos que nós temos um estilo e que nós não recomendamos nenhum tipo de uso de joias, nem brincos, nem colares, independentemente do tamanho. O que nós recomendamos é que nós possamos chamar a atenção com o espírito tranquilo, manso e suave,
na pessoa de Jesus Cristo. É assim que nós cremos. E é isso que nós pensamos. E recomendo a vocês a leitura do livro Uso de Joias, de Ângelo Manuel Rodrigues. Quando você vai, eu resolvi aqui apresentar só textos bíblicos, em outro momento a gente pode voltar aqui com algumas orientações do Espírito de Profecia, mas espero que isso tenha ajudado vocês nesses 2 dias. Que Deus os abençoe e os guarde, e que a segunda-feira possa ser um dia de bênçãos ao lado de Cristo. Aproveite tudo que está em suas mãos para falar dele para outras pessoas. Feche os seus olhos agora e vamos falar com o Senhor. Bondoso Deus, bondoso Pai, obrigado pela vida, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez em nós. Obrigado, querido Deus, porque o que o Senhor fez em nós, está fazendo em nós, ninguém pode fazer, nem nós mesmos. Mas nós queremos dizer, Senhor, que qualquer grau de vaidade, qualquer grau de desejo de aparecer com aquilo que nós somos, que isso seja apagado de nossa vida. Porque cuidar do corpo, da mente, cuidar do coração, cuidar do nosso estilo de vida. Nós queremos, ó Deus, que o propósito pelo qual nós fazemos tudo isso seja a tua glória, Senhor. A nossa motivação é a tua glória. Que a gente possa ter uma presença na sociedade discreta, mas marcante. Discreta, mas marcante. E que essa presença, Senhor, através daquilo que a gente veste, através daquilo que a gente come, daquilo que a gente bebe, mas através também do nosso caráter, do nosso temperamento controlado pelo Teu Espírito, que tudo, ó Deus, fale mais de Ti do que de nós mesmos. Que tudo em nossa vida fale muito mais daquilo que o Senhor é do que daquilo que nós somos. Que em nossa vida tudo fale muito mais daquilo que te agrada, dos teus valores, do que aquilo que nos agrada e dos nossos valores. Nos ajuda a submeter, Senhor, a tua vontade. Se talvez esse tema não tenha ficado tão claro, que o Espírito faça a obra que ele quer, que ele deseja, e que o nosso coração esteja aberto para a tua vontade, em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém e amém.